Irmãos, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês, dando sequência àquilo que nós temos feito, que é meditarmos no livro de Colossenses, e hoje nós chegamos no capítulo 2 deste livro, a carta de Paulo à igreja em Colossos. Hoje nós vamos usar o texto do capítulo 2, de 1 a 7, Colossenses 2, de 1 a 7, como texto base para a nossa reflexão. O texto nos diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Esse é o texto, irmãos, que serve de base para a reflexão de hoje. Eu vou retomar apenas um pouquinho daquilo que já vimos. Paulo está escrevendo à igreja na cidade de Colossos. Ele está preso em Roma e ele recebe a visita de um sujeito chamado Epáfras, um irmão em Cristo, e que foi ele o plantador da igreja em Colossos. Assim como o pastor Rodrigo é o plantador da igreja batista no Petrópolis, esse Epáfras foi levantado por Deus para ser o plantador dessa igreja em Colossos. Ele, então, vai até Roma visitar Paulo, abençoar Paulo, mas ele tem também as questões da igreja, que ele busca em Paulo orientação e direção. A igreja caminhava bem, a igreja estava crescendo, a igreja tinha muitas virtudes, mas também tinha problemas, como todas as igrejas. E um dos problemas que ele convivia, e o Epáfras, como líder, se preocupava, é que haviam se levantado na igreja falsos mestres, pessoas que pregavam um evangelho diferente daquele que o Epáfras conhecera e diferente daquele que Paulo pregava. E esse falso evangelho, esse outro evangelho, que na verdade era um falso evangelho, ele dizia, dentre outras coisas, que a obra de Jesus Cristo era uma obra de Deus, era uma obra que não era questionada, mas que havia ainda uma revelação especial, e que essa revelação especial era como se fosse um complemento daquela mensagem do Evangelho de que Cristo morreu pelos pecados dos homens. Então, além de Cristo, não que Cristo fosse ruim ou um erro, mas além de Cristo faltava um complemento, e que esse complemento, esse ensino complementar à pessoa de Cristo, ele havia sido dado a Deus a alguns homens, obviamente, estes falsos mestres, eles é que detinham, eles é que a eles havia sido dado a guarda desse ensinamento que ficara obscuro e que completava a obra de Cristo Jesus. Isso nós vimos já um pouco no capítulo 1. Paulo vai no capítulo 1 salientar e enfatizar assim, com muita força, com muita clareza, o valor da pessoa e da obra de Jesus, dizendo, gente, para com isso, o que a igreja precisa, o que o homem precisa é de Jesus Cristo, e ele é suficiente. E aí ele vai dizendo por que disso, porque ele criou todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, porque ele quem sustenta todas as coisas, ele é o primeiro e ele é o fim, e ele vai elencando tudo, e nós vimos isso tão bem na semana passada, a respeito de Jesus Cristo, dizendo para a igreja, parem com isso, firmem-se em Jesus, busquem a Jesus, aproximem-se de Jesus, porque Jesus
Em Jesus vocês têm tudo o que vocês precisam. Vocês vão ver que agora no capítulo 2, isso ainda vai tomar uma forma mais contundente. O versículo 1 e o versículo 2, eles já nos dão boa direção. Ele diz assim, essa carta que seria entregue a Epáfras e seria lida na igreja. Eu gostaria que vocês soubessem que grande luta venho mantendo por vocês, pelos laodicenses, a igreja em Laodiceia, e por quantos outros não me viram face a face. Por que não me viram face a face? Porque, de fato, Paulo conhecia Colossos, possivelmente esteve em Colossos, mas não na igreja. A igreja ainda não havia sido formada. Então, ele deve ter conhecido, inclusive, algumas pessoas, mas a igreja em si, ela começou com Epáfras, e Paulo ainda não tinha estado lá. Eles não tinham convivido com Paulo, Paulo não havia convivido com a igreja, então ele usa essa expressão, são igrejas que foram plantadas por outras pessoas e não por mim, por isso essa expressão não me viram face a face. Então, o que Paulo está dizendo aqui, e que é bastante importante para nós, é que havia um esforço de Paulo, apesar dele não estar lá presente, apesar de não ser ele o plantador da igreja, apesar de não estar no dia a dia da igreja, existia um esforço, uma luta que Paulo vinha mantendo em favor dessas igrejas. Mas o que ele poderia fazer se lá ele não estava? Ele intercedia por essas igrejas. O valor da intercessão, ele pedia a Deus em favor dessa igreja. O versículo 2, para que o coração deles fosse confortado e com vínculos de amor, vinculado conjuntamente em amor, é a ideia exatamente disso, que o amor ajuntasse, ligasse as pessoas que estavam em Cristo Jesus, que fosse o link das pessoas em Cristo Jesus, para que eles tivessem convicção, não uma convicção simples, mas uma forte convicção, um entendimento, para compreenderem aquele mistério que Paulo já disse que havia sido revelado completamente, que de mistério já não tinha mais nada, porque Deus o revelou de forma completa, Cristo Jesus. Irmãos, quando eu começo a ler esse capítulo 2, me chama a atenção, e eu quero tratar disso com vocês, o valor da intercessão. Paulo não estava nessa igreja, Paulo não tinha sido plantador dessas igrejas, Paulo não convivia com aquelas igrejas, mas ele pedia a Deus em favor deles, que Cristo fosse de fato a referência daquelas pessoas. E isso todos nós podemos fazer, todos nós podemos orar pela igreja no Petrópolis, todos nós podemos orar pela vida do pastor Rodrigo e de sua família, mas todos nós podemos orar por pessoas que ainda não têm Cristo, por igrejas que estão sendo plantadas em vários lugares desse mundo, por tantas igrejas e irmãos nossos que estão em vários lugares desse mundo, vivendo sofrimento da perseguição todos os dias, exatamente por causa daquilo que foi perguntado a esses jovens e que eles responderam tão bem, porque ao professarem Jesus em vários lugares desse mundo, eles colocam suas vidas em risco, eles recebem represálias e suas famílias também, e nós podemos nos juntar a eles em oração. Irmãos, muitos têm escrito isso que eu vou dizer, não é um pensamento meu, mas o fato de nós termos avançado tanto em ciência e tecnologia nos tem distanciado de colocar os nossos joelhos no chão e falarmos com o Senhor. O fato de podermos facilmente acessar tecnologia, informação, entretenimento, tão facilmente, nos tem tirado o que muitas gerações tinham como primazia, como primeiro lugar, que o melhor momento do dia de um cristão é o tempo que ele separa para estar com o seu Deus em oração. Nós precisamos resgatar isso. A igreja perde poder, irmãos. A igreja não tem poder se não ora. Tudo aquilo que Deus quer mover, tudo aquilo que Deus quer fazer, Ele coloca em primeiro lugar no coração dos crentes, no coração da igreja, um desejo por orar por aquilo. Deus realiza aquilo que Ele vai fazer, e que Ele quer abençoar, e que Ele quer dar, e que Ele quer transformar. E o primeiro indício disso é que Ele coloca no coração das pessoas um desejo de tratar daquele assunto com Ele. Guarde isso que eu estou dizendo para você.
Quando Deus quer abençoar a vida de alguém, quando Deus quer transformar a vida de alguém, Ele chama essa pessoa para orar, Ele chama essa pessoa para compartilhar com Ele, Ele chama essa pessoa para estar com Ele, para que aquele assunto esteja presente entre eles. Por que, irmãos? Por que Deus faz assim? Para que fique muito claro para este que será abençoado, para este que verá a resposta da sua oração, o braço de Deus sendo estendido sobre ele, para que fique claro que foi Deus, para que fique claro que Deus responde orações, que Deus está vivo e Ele é poderoso, e Ele vem ao nosso encontro, Ele ouve os nossos pedidos, e Ele responde conforme a sua vontade. Pessoas que oram, que não oram, mesmo quando recebem bênçãos de Deus, e Deus não deixa de abençoá-las porque não oram, porque Ele é grande em misericórdia, e infinito é o seu amor, e Ele não vai fazer beicinho, ele não orou, eu não vou cuidar dele, ele não orou, eu não vou prover na vida dele, ele não orou, ele vai ficar doente então. Não é disso que se trata, porque o caráter de Deus impede que Ele haja dessa forma. Isso sou eu que ajo assim, isso talvez seja você que age assim, isso é coisa de homem, não é coisa de Deus. Mas pessoas que não oram, pessoas que oram pouco, pessoas que não têm assunto com Deus, que não colocam suas questões diante de Deus, mesmo quando são abençoadas, não percebem as mãos que abençoaram, não percebem que foi Deus quem as abençoou, e não percebendo que foi Deus, não lhe rendem graças e não lhe dão a honra devida. E é triste isso, porque isso desonra a Deus. Então não se trata aqui de você ser ou não abençoado, porque de fato já somos, mas se trata aqui, se ao sermos abençoados, isso gera em nós gratidão, isso gera em nós adoração, se isso gera em nós temor a Deus, se isso gera em nós aquela alegria da presença de Deus na nossa vida e na nossa família. No final do versículo 2, ele prepara o que ele vai desenvolver adiante, que ele está falando desse, que ele pedia para que houvesse uma forte convicção, uma compreensão do mistério de Deus. Porque essa carta toda hora vem a palavra mistério. Por que essa palavra vem muitas vezes? Por causa disso que eu falei para vocês, porque esse falso evangelho pregado, e que influenciava a igreja, que atrapalhava a igreja, ele tratava com essa questão do mistério. Olha, Jesus é formidável, é ótimo, maravilha, mas tem algo especial que você precisa conhecer. Você não conhece, mas eu conheço, eu posso te ensinar. Os iluminados, né? Os iluminados detêm aquele conhecimento e agora você precisa buscar o iluminado para que você alcance a plenitude de Deus. E Paulo está dizendo, sabe por que eu oro para vocês? Para que Jesus seja tudo na vida de vocês. Quem aqui não pode fazer essa oração? Irmãos, quantas pessoas que nós amamos estão presos em enganos, em coisas que nada são, em ilusões. Quantos de nós não podemos dobrar os nossos joelhos ao lado de nossas camas e interceder para que Deus lhes revele a verdade? A verdade é Jesus Cristo, vivo, ressurreto, Salvador. Então, no versículo 3, o texto avança, e eu quero avançar também, que diz assim, em Cristo Jesus, ele terminou falando de Jesus, e aí ele vai dizer sobre Jesus, todos os tesouros, todos, não alguns, mas todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento estão ocultos em quem? Em Jesus. Ou seja, se há alguma coisa oculta, ela está oculta em Cristo. Quando você conhece Cristo, quando você busca Cristo, isso te é revelado. Não é fora de Jesus que está esse conhecimento e essa sabedoria, mas é nele que Deus depositou, que Deus colocou. Ele é o repositório de toda a sabedoria e conhecimento de Deus. Quando você procura Jesus, Deus torna isso disponível na sua vida. Irmãos, pessoas que já viveram mais de 50 anos como eu ainda que não pareça, eu sei, eu vejo a surpresa dos irmãos com essa informação, elas são capazes de detectar claramente
escolhas com pouca sabedoria ao longo da vida. Escolhas ruins. Com menos idade é mais difícil isso, irmãos. Com mais idade, a idade ajuda nisso. A experiência ajuda nisso. Mas o que esse texto está dizendo é que mesmo pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, idosos, podem fazer escolhas sábias, sensatas, escolhas com sabedoria, mesmo se você não tem tanto tempo de banco da escola ou da faculdade. Existe uma sabedoria que está disponível para você e que pode conduzir a sua vida, conduzir a sua família, a educação dos seus filhos. Isso não tem a ver com o diploma, com o título. Quando você conhece a Jesus, se revela a você a sabedoria e o conhecimento de Deus. Por que, irmãos, que isso é assim? Pense bem, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus. Então, às vezes, nós estamos tentando ensinar o Evangelho a alguém ou aprender o Evangelho. Aprender o Evangelho para a nossa própria vida, para a nossa condução nesse mundo. Em quem o Evangelho foi perfeito? Quem viveu o Evangelho em plenitude e em perfeição? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Evangelho em funcionamento na vida de uma pessoa. Jesus Cristo é a plenitude, o pleroma, como a gente viu, de Deus. E quando Ele está nessa terra, em forma humana, e Ele está se relacionando com as pessoas, e Ele está tratando com as pessoas, pessoas iguais a Ele, autoridades que foram permitidas por Deus estarem acima dEle, homens, mulheres, crianças, você vê o Evangelho funcionando perfeitamente na vida de alguém. Você quer aprender sobre Deus, você quer aprender sobre o Evangelho, aprenda sobre Jesus, porque Ele é o Evangelho de Deus em funcionamento na vida de alguém. Versículo 3 ainda diz assim, melhor, o versículo 4, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Olha, isso precisa estar muito firme na sua mente, no seu coração, de que Jesus Cristo é tudo o que você precisa, tudo o que você precisa, todo conhecimento, toda sabedoria que você precisa encontra-se em Jesus, para que esse papo furado de que você precisa de alguma coisa além de Jesus, porque na verdade quando alguém diz que Jesus é ótimo, formidável, mas precisa de mais alguma coisa, seja o que for, você está dizendo com isso que Jesus não é suficiente. Esse é o problema. Você está dizendo, olha, ele é muito bom, ele só não é completo. Ele não veio com vidro elétrico. Ele é formidável, olha, está 100% filé, mas o vidro é manual, eu não vou querer. Ele não tem ar. Ele está ótimo, está impecável, mas ele não tem ar. E é um calor aqui em Joinville que não dá. Quando chega o verão, eu vou querer ar. Não vai. Então, eu não quero isso, porque não tem ar. Ele é ótimo, ele é formidável, tá? Olha que lindeza, mas eu queria com ar. E o que essas pessoas estavam dizendo? Olha, Jesus é formidável, ele só não é completo. E Paulo está dizendo, não cai, isso é lorota, isso é papo furado. Porque vocês conheceram bem esse evangelho que foi anunciado a vocês, o evangelho que transformou a vida de vocês, foi a revelação de que em Jesus Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. Versículo 5. Pois embora ausente quanto ao corpo, porque ele não estava ali no dia a dia da igreja, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus, em Cristo. Interessante esse momento da carta de Paulo. Porque se por um lado ele está dizendo para a igreja, olha, cuidado com esse pessoal é mal intencionado, toda vez que alguém disser que você precisa de mais alguma coisa além de Jesus, que você precisa de uma boa obra, você precisa de uma imagem, você precisa de qualquer coisa, isso já não é boa coisa, sai dessa que isso é papo furado, porque você só precisa de Jesus.
Assim, mas inclui pastor? Inclui. Inclui igreja? Inclui. Nós estamos na igreja, eu me tornei pastor, eu estou pastor enquanto Deus permitir, mas por causa de Jesus, porque nada disso, nenhuma igreja vai salvar você, nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum líder. Nós precisamos de Jesus Cristo, e nós precisamos buscar Jesus Cristo, porque quando nós buscamos Jesus, nós encontramos a sabedoria de Deus para nos conduzir nesse mundo. O restante, todas as coisas vêm depois disso. Eu tenho dito isso para os irmãos, é importante que a gente entenda isso. As pessoas que não caminham no Evangelho, os nossos amigos que não são convertidos a Jesus Cristo, eles não conseguem perceber isso, talvez porque nós estejamos falhando nisso. Eles veem a igreja como uma instituição, e eles acham que nós estamos aqui por algum outro motivo, que não seja Jesus. Nós não estamos conseguindo deixar claro para o mundo, que o motivo pelo qual nós nos reunimos, nós existimos, nós fazemos o que fazemos, é Jesus Cristo, porque se não fosse Ele, não valeria a pena. Nós faríamos outras coisas muito mais engraçadas, nós nos distrairíamos com tantas outras coisas. Tem muitos shows melhores do que a nossa banda, tem muitos preletores melhores do que o pastor, tem muita gente mais iluminada do que os líderes da igreja. Se as pessoas buscam a igreja para encontrar isso, elas se frustrarão. Mas nós não podemos falhar em revelar Jesus. Porque quando elas encontram Jesus, elas encontram tudo o que elas precisam. Tudo o que elas precisam para viver nesse mundo. Aí é que começa todo esse restante. Aí é que começa a fazer sentido igreja, reunião, culto, pastor, e etc, 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 etc. É por causa de Jesus. Então o Paulo está dizendo, olha, mesmo não estando aí com vocês no dia a dia, ou em corpo, como ele fala, eu fico feliz porque vocês são firmes. Não é porque agora vocês estão convivendo com essa dificuldade desse falso ensino, que eu não vejo a firmeza de vocês. Irmãos, muitas vezes quando a igreja tem problemas, e a igreja tem fraquezas, e a igreja tem dificuldades, parece que está tudo errado. Não, porque lá agora tem esses falsos mestres, e estão falando isso e aquilo, parece que está tudo errado. Paulo está dizendo, não é porque eu estou dizendo o que eu já disse, para vocês terem cuidado, para vocês rejeitarem isso, que eu não vejo a firmeza e a boa obra que Deus tem feito na vida de vocês. Cuidado para não fazer terra arrasada. Cuidado para não fazer terra arrasada, seja na sua vida, na sua família, na igreja local ou em qualquer outro lugar. Se algo está em desequilíbrio, se algo está precisando de tratamento, de conserto, de correção, de ensino, ok, que se trate aquilo, mas isso não anula todas as outras coisas que têm sido boas. E é isso que Paulo está dizendo para eles. Versículo 6 agora. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Aí agora a chapa vai esquentar de novo. Paulo meio que faz um carinho assim na turma, né? Vocês estão indo bem, tudo são formidáveis, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês não receberam Jesus como Salvador da vida de vocês? Vocês foram à frente, deram uma profissão de fé tão bonita, depois batizaram, foi aquela choradeira, todo mundo emocionado, beleza, não foi isso aí que aconteceu lá? Foi, os pais de vocês, os amigos, ficaram tudo assim, foi jóia, foi formidável. Então andem nele agora. Então, esse andar nele, irmãos, é viver com Jesus, é viver segundo o mandamento, a orientação, a direção do Evangelho de Jesus Cristo. É não ter apenas Jesus como Salvador, mas tê-lo também como Senhor. Porque não existe a possibilidade de ter Jesus como Salvador sem tê-lo como Senhor da sua vida. Quando ele se torna o seu Salvador, ele se torna também o Senhor. Por isso que faz sentido aquela pergunta maluca que o Rodrigo fez para Alice. Você iria lá para Conchinchina se o Senhor te mandasse? E a resposta dela foi boa. A resposta dela foi, ainda que não seja a minha vontade, eu vou porque Ele me mandou. Percebem, irmãos? Isso é senhorio. Aí, assim, mas ela vai contrariada? Não, ela não vai contrariada. Esse Senhor
coloca a vontade no coração dela. E aí o melhor lugar do mundo para ela é a Conchinchina. Os irmãos conhecem um amigo que eu tenho, já veio aqui à igreja algumas vezes, quando a gente fez aquela comemoração dos 20 anos de casamento, ele pregou, é o Caleb. Missionário Caleb, missionário entre os muçulmanos. Muitos aqui conhecem a história. Ele veio para o Brasil, ele estava na fila da adoção, eles chamaram, ele adotou uma criança, teve um problema sério depois, porque ele não conseguia a guarda definitiva da criança, lutou anos para conseguir essa guarda definitiva da criança. Enquanto não tinha guarda definitiva, não podia retornar para fora do país para estar cumprindo o chamado, de forma plena, o chamado dele de estar entre os muçulmanos. Deus abençoou e eles conseguiram essa guarda, e no próximo dia 12 de dezembro, eles estarão indo para o campo missionário novamente. Agora, ele, a esposa, como sempre foi, e agora com a vida do filho do Luca, que definitivamente agora eles podem dizer e ter o documento de que ele é o filho deles. De fato e de direito. E eles estão indo para o Líbano, irmãos. O Líbano é mais ou menos a Venezuela daquela região. É o que é o Líbano hoje. Para você ter uma ideia, a energia elétrica é racionada. Você imagina o que é um país sem energia? Nem porque já existe. Você imagina visão de futuro, crescimento, prosperidade do país sem energia. Não existe essa possibilidade. Então, o governo libera a energia de tal hora até hora, as pessoas fazem as coisas, depois corta, e aí na noite libera mais um bocado e deu. É o que tem lá esperando por eles. Tente demovê-lo da ideia de ir. Não vai, não. Que isso, tem tantas oportunidades aqui, o Brasil precisa tanto aqui, você abençoa tanta gente aqui, e não sei o quê, e não sei o quê. Vai, tenta. Não adianta. Rapaz, lá é uma porcaria, se a gente está achando que aqui está ruim, lá então não existe, lá é muito ruim. Tenta demovê-lo disso, não vai conseguir. Por que não vai conseguir? Porque ele é maluco, gosta de sofrer, adotou o filho para produzir mais sofrimento na vida do filho? Não. Porque Deus se revelou a ele em Cristo Jesus e o chamou. E ele é realizado em cumprir o que Deus o convocou para fazer. Versículo 7. Isso é andar nele, irmãos. E aí o 7, ele ilustra ou esclarece com alguns verbos o que é esse andar nele. Primeiro, é ter radicados. O que é radicado? Ter raiz. A gente precisa ter raiz em Jesus Cristo. Não basta apenas um conhecimento superficial de Jesus. Eu sei que existia um Jesus histórico, ou um Jesus que está pregado na parede, ou um Jesus, sei lá como é o seu Jesus, não serve. Esse tipo de relacionamento não serve. Ele precisa de fato ser o seu Salvador, ele precisa de fato ser o seu Senhor, e você precisa criar raízes nele. Essa é a ideia. Vocês precisam ter raízes em Jesus, mas não somente terem raízes. Raízes é aquilo que ninguém vê, tá, gente? Ela está debaixo, esses olhos aqui não veem, é a sua fé, é aquela sua intimidade, é aquilo que você está construindo. Não é aquilo que as pessoas veem, as pessoas podem ver os seus dons, as pessoas podem ver o seu talento, o seu conhecimento, a sua parte visível, mas as pessoas não podem ver o seu relacionamento com Deus. E ele começa por isso. Olha, esse Jesus, aquele mistério que estava guardado foi revelado, é Jesus. E como que a gente faz? Primeiro, a gente cria raízes profundas com esse Jesus. Segundo, a gente cresce no conhecimento, edificação. Agora estou falando para cima. Agora não é mais debaixo da terra, não é mais a fundação. Agora nós vamos sentar tijolo aqui. Essa é a fase boa, porque cresce e você vai uma semana está de um jeito, você vai outra semana está de outro, no final do mês aquilo está uma maior alegria. Depois vem sofrimento novo com o acabamento, mas é tão especial esse momento. Está crescendo, você vê que está avançando e está acontecendo, e é incrível, irmãos.
É incrível. A gente poderia estar falando de crescimento da criança, talvez, que é incrível. A roupinha que tu vai pôr já não cabe mais, não fecha mais. De criança é legal. Depois de certa idade você vai colocar a sua roupa, é a mesma coisa, mas você já não é mais criança, aí já não é tão legal também. Mas quando é criança, é show de bola. Aquela roupinha que você usou 3 vezes, ela está novinha, você diz, não serve mais. Eu preciso passar para alguém, preciso abençoar alguém. É disso que ele está falando. Olha, eu conheci Jesus, eu tenho criado raízes com Ele, e agora eu estou crescendo na presença dEle, e eu estou sendo confirmado. Essa confirmação aqui é a prova, irmãos. Tem prova. Muitas provas. Para a sua fé, para o seu compromisso, para a sua lealdade. Muitas provas. E o desejo de Deus é que você seja aprovado. É que você seja aprovada. Deus quer cumprir propósitos na sua vida. E essas provas devem te aproximar dEle, te levar ainda mais para perto dEle, para que você o conheça, não no dia da saúde apenas, não no dia da festa apenas, não no dia da fartura apenas, e porque tenho certeza que você já o conhece dessa maneira. Mas existem lições que a gente conhece no dia da perda, no dia do luto, no dia da dor. Existem muitas lições que são desse dia, mas que nos revelam de forma ainda mais clara quem é esse Deus, o caráter dele, e que vale a pena estar com ele até o fim. Radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Ele estava dizendo, aquele evangelho que chegou para vocês pelo Epáfras, falava era disso aí, ó. Não era aquela história, ó, vem para Jesus que tudo vai dar certo na sua vida, você nunca mais vai ter problema. Isso é aquela propaganda antiga, como é que é? Não sei que lá, Tabajara, lembra dessa história? Como? Associação Tabajara? Organizações, isso. Entregou a idade, né, Cleo? Infelizmente, você vê que os jovens não fazem ideia do que seja uma organização tabajara, mas é o melhor que eu consigo, assim, o que melhor se encaixa, porque são as organizações tabajara que prometem isso tudo para você. O evangelho é outra coisa, o evangelho é a gente ter raízes com Jesus, a gente ser edificado em Jesus, e na hora da prova, conhecer da graça, da misericórdia, do amor e do perdão de Jesus. Eu não escolho, irmãos, muitas circunstâncias da minha vida. Tem muitas circunstâncias, irmãos, que nós somos escolhidos para passar. Mas eu escolho se eu vou passar com Jesus ou não. Disso que Paulo está falando. Esse outro evangelho que estão pregando para vocês, ensinando para vocês, fujam dele e cresçam no conhecimento de Jesus, porque quando a gente cresce no conhecimento de Jesus, quando a gente passa por essas etapas, olha o que acontece, a gente cresce em ações de graças. Irmão, esse texto é fantástico. Sabe por que muitas vezes a gente tem mais lamento e murmuração do que elogio e gratidão? Sabe por que muitas vezes a gente abre mais a boca para reclamar, para murmurar, para falar mal, do que para elogiar, do que para agradecer, do que para bendizer? É porque nós estamos falhando nesse processo anterior, porque está faltando Jesus na nossa vida, está faltando Jesus no nosso cotidiano, está faltando intimidade com Jesus, porque quando a gente está radicado, quando a gente está sendo edificado, e quando a gente está na prova, mas está com Jesus, o que sai da nossa boca é o que está dentro do nosso coração, e o que fica dentro do nosso coração quando a gente vai para Jesus é um profundo sentimento de gratidão, porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele é o nosso Senhor, porque eu posso olhar para frente com esperança, eu posso olhar para frente não apenas para esse tempo, mas por toda a eternidade, porque Ele é fiel. Eu quero terminar a minha fala. Eu quero encorajar você. Eu quero encorajar você a orar mais.
Eu quero encorajar você a interceder mais. Eu quero encorajar você, se você não pode estar presente na vida de alguém, assim como eu gostaria tanto de estar com meu pai, irmãos. Gostaria tanto de estar com meu pai mais vezes. Sinto tanta saudade. Não posso. Mas eu posso orar por ele. Eu posso, mesmo não estando presente, estar com ele em oração. E as minhas orações podem chegar até a presença de Deus e a presença do meu pai. Eu posso orar pelo pastor César lá em Portugal. O pastor César passou anos aqui, irmãos, entregou o melhor que ele pôde entregar juntamente com a sua família. E Deus o chamou para uma etapa nova do seu ministério, com tantas lutas e desafios. Mas nós podemos nos juntar a ele em oração. Financeiramente, nós já participamos como igreja, nós contribuímos para o ministério dele lá. Mas nós podemos fazer mais, nós podemos orar. E aqui eu poderia dar uma lista interminável, os seus parentes, os seus amigos, as pessoas que você ama. Eu quero te convidar hoje a orar mais, eu quero te convidar hoje a buscar mais Jesus, eu quero te convidar hoje a você largar de mão a ideia de que você precisa de alguma outra coisa que não seja Jesus na sua vida, de que está te faltando alguma coisa quando você tem tudo o que você precisa. Por que essa ideia tem invadido o seu coração e tem criado raízes em você? Essa ideia que gera tristeza, desânimo, desesperança, de que eu não tenho o que eu preciso, quando em Cristo Jesus você tem tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa você vai encontrar em Jesus. Hoje eu quero te chamar a se voltar para o verdadeiro Evangelho. O Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Não permita que um falso evangelho entre na sua casa. Não permita que um falso evangelho dirija o seu casamento, a criação dos seus filhos. Não permita que um falso evangelho tire de você a verdade de que Jesus é o primeiro e Ele é o suficiente. Irmãos, não é para ter Jesus num honroso terceiro lugar. Isso a gente fala quando a gente ganha assim, um esporte bem desconhecido aqui no Brasil, a gente fala assim, nossa, que honroso terceiro lugar, né? Ninguém pratica isso aqui no Brasil, e a pessoa heroicamente, o Guga, lembra do Guga com tênis? Ele ganhava lá Roland Garros, a gente fala, meu, que ato heróico, né? Ele ganhou no tênis, um país tão pobre, um esporte de elite, aí o Guga se sobressaiu e ganhou. Irmão, isso é lugar para o Guga, isso não é lugar para Jesus. Lugar para Jesus é o primeiro da sua vida, Ele é a prioridade da sua vida, Ele é a razão da sua existência, Ele é o motivo da sua vida, Ele é aquele que te sustenta, Ele é aquele que te dirige. Você dorme, Ele vela teu sono, Ele te desperta, Ele te chama para um novo dia, e Ele vai estar contigo todos os dias, até o final. Ele é o primeiro, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é a rocha, andai nele. Baixe sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos agradecer pela palavra de Deus. Pai, muito obrigado. Tua palavra viva, rica, poderosa, que nos faz mais uma vez, Deus, olharmos para Jesus, na certeza de que em Jesus nós temos tudo que nós precisamos para viver uma vida que te agrade, que te honre. E muitas vezes, Deus, nós temos permitido que outras coisas concorram com Jesus na nossa vida. E nós queremos te pedir perdão. E nós queremos te dizer, Pai, tem misericórdia de nós. Todas as vezes que nós deixamos a centralidade de Jesus, que nós deixamos, Deus, que nós colocamos em dúvida, talvez não intelectualmente, Deus, mas na prática, no dia a dia, nós tiramos Jesus do trono, nós tiramos Jesus de ser o primeiro. Tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa-nos. Perdoa-nos. Leva-nos para mais perto do Teu Filho, para que encontremos nele sabedoria, conhecimento, perdão, renovo, paz, aquela vida plena, aquela vida que não falta nada, que Ele mesmo prometeu.
Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por esse tempo ao redor dela e por tudo que o teu Espírito fez, está fazendo e vai fazer através dela em nossas vidas e famílias. Eu oro em nome de Jesus. Amém.